Tá em dúvida do alfabeto fonético, ó? Caneca da Bianchi com alfabeto fonético. Ó, Juliette com 2 T's, hein? Olha aí, tá certinho. Ah, foi eu que fiz essa estampa, claro que tá certo. Senhores, existem 2 fases na vida de toda pessoa que ingressou na aviação, antes e depois da aviação. E por que eu digo isso? Porque há uma série de coisas que a gente aprende, que nós somos doutrinados dentro da aviação, que a gente acaba querendo ou não trazendo para nossa vida pessoal. Uma boa história que caracteriza bem isso foi uma vez que a gente estava voltando de algum aeroporto do interior do estado, não lembro se estava com o Cobel ou com algum outro amigo meu da aviação, e a gente parou em uma dessas lanchonetes que ficam na lateral da rodovia. A gente pegou, né, os nossos lanches lá e a garçonete veio falar para mim: "Ah, você quer tomar alguma coisa?" "Ah, eu quero. O que você quer?" "Um suco de laranja, por favor." "Ah, com gelo e açúcar?" "Afirmo." A cara da garçonete foi uma mistura de muita coisa. Ele entendeu. Entendeu, de fato. Tá bom, funcionou. Aí no seu caso, Cobel, lembra que você já citou pra mim uma vez que depois que você começou a voar e aprendeu a fazer o cheque pré-voo, né? Isso foi algo que você adotou até nos seus equipamentos terrestres, o carro e a moto e tudo mais, né? Mas qualquer coisa, né? Toda vez que eu vou sair com o carro, eu dou uma volta nele pra fazer o cheque pré-voo. Faz o walk around. Faço o walk around, olho tudo, tá tudo legal, direitinho, dou uma olhada no pneu se tá calibrado. É uma coisa que eu não costumava fazer antes, agora eu faço. Só não dá pra treinar o combustível. Não, isso que eu ia comentar. até porque com a gasolina no preço que tá, qualquer tá meio ML caro. que você pede faz diferença. E tem o cheque de abandono também. Estaciona o carro, mesma coisa. Walk around, você dá uma olhada nas portas, se tá tudo fechado, se o vidro subiu até o vidro final. subiu a até o gente sempre faz final, isso. exatamente. Se o pneu continua lá com a mesma calibragem pra não estar furado, essas coisas assim, normal. No meu caso, eu costumo dizer o seguinte, né? Pra gente começar a falar sobre isso, o primeiro ponto é: a infecção pelo aerococcus, infelizmente, ela é incurável. E ela deixa sequelas. Ela deixa muitas sequelas. Então, de fato, a gente acaba incorporando muita coisa da aviação no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, a questão do alfabeto fonético. Quem nunca começou a soletrar as coisas com o alfabeto fonético? Uma vez eu estava em casa e precisei interfonar para o porteiro do meu prédio para passar a placa de um carro de uma pessoa que veio me visitar. Ah, tá bom, qual que é a placa do carro, senhor? Então é Delta Mike Tango. Até porque você muitas vezes percebe a pessoa que trabalha com segurança também usa o alfabeto fonético. Sim. O curioso nesse caso realmente foi o silêncio no rádio, né? Foi aquela coisa da pessoa não responder, porque, desculpa, eu não entendi. Ah, não, perdão, DMT, né? E aí a gente vai. Fora aquelas coisas, né, por exemplo, entre a gente, por exemplo, né? Às vezes na correria, no trabalho, no dia a dia, eu não consigo responder as mensagens do Salles, do Cobel e tudo mais. E acabo falando assim: ô, gente, desculpa o 7600 aí. Agora a gente pode falar. Desculpa o 7600, agora a gente pode falar. Então essas coisas são super normais. Ou que nem aquele dia, teve um dia desse, eu estava voltando do almoço pro trabalho e o pessoal olhando pra cima assim: e aí, será que vai chover, né? Parece que o tempo tá fechando. E eu peguei, olhei pra cima e falei: olha, eu acho que vai chover bem logo, viu? Porque tem uma CB bem aqui em cima da gente, já em fase de maturação. Olha o metar, né? Eu já fiz isso. Pelo metal também. Eu já fiz isso, cara. Muitas vezes. Olhar o metar, quem nunca, né? O pessoal no escritório assim: será que chove hoje? Será que não chove? De repente eu tô assim com o celular na mão e falo: olha, gente, probabilidade de 40% de chover hoje entre as 3 e as 5, tá? Aí todo mundo me olha com aquela cara como se fosse com alienígena, né? Como assim? Você sabe exatamente o horário, a probabilidade de chover. Bruxaria. Quando me perguntam isso, eu falo assim: de acordo com a base aérea de Santos, e todo mundo olha assim, tá bom. Isso é quando a gente causa estranheza do outro lado, mas também tem ao lado oposto. Quando algum telemarketing liga pra você e começa a soletrar o pad que você soletra e tudo mais, e a pessoa do outro lado começa a falar: A de Amora, T de Tatu. Na sua mente você começa a pensar: não, existe algo de errado nisso daí, isso não tá certo. É difícil a gente aceitar que também existe a cartilha Caminho Suave, né? A gente também passou por ela, mas uma hora a gente esquece dela. Você vai explicar o que é Caminho Suave? Que eu acho que a maioria do pessoal eu que não tá sei, vendo não aqui faço não faz ideia. E o Salles já disse que não sabe, então... A cartilha Caminho Suave era uma cartilha que existia antigamente, que ensinava o alfabeto justamente dessa forma: A de amor, B de bola, C de casa, fazia uns desenhinhos, procurava inserir a letra no desenho para a criança associar. Todo mundo, da minha época talvez, né, estudou com cartilha Caminho Suave para aprender o alfabeto. E essas coisas de A de amor, B de bola, C de casa vem da cartilha Caminho Suave. A gente que depois começa a aprender o Alfa, Bravo, Charlie, e aí a infecção pelo aerococcus começa a se alastrar. Não que a gente queira tratar essa infecção, né? Exato. Já aconteceu com um amigo meu uma vez que a história começou triste: roubaram o carro dele. E ele ligou pra polícia pra avisar que roubaram. Não, roubaram meu carro aqui no senhor. Ah, pois não, senhor, qual que é a placa do carro? Então, é Delta November Mike. No que ele usou, que ele é piloto virtual, né?
No que ele usou o alfabeto fonético, e a polícia também usa, o pessoal pensou, não, ele é policial também. Em 2 minutos eles resgataram o carro dele. Aconteceu comigo algo parecido. Uma vez um caminhão tentou me jogar pra fora da pista, eu parei no primeiro posto policial para denunciar o cara, falar, o cara tá bêbado, alguma coisa assim. Quando ele perguntou a placa, foi a mesma coisa. Foxtrot, Lima, Mike, aí o policial já olhou assim, ó, fica de olho que ele seguiu aqui, entrou na outra estrada aqui, não. Fica tranquilo, senhor, a gente vai verificar. Na mesma hora. Na mesma hora. Nesse caso do alfabeto fonético, teve uma realização que eu tive, assim, depois de 1 ou 2 anos de eu já ter ingressado na aviação. Quero até fazer o teste com vocês. Você, Ribeirinho, supomos que você vai escrever ali Reia Juliette, lá na sua notificação de voo. Você tem que escrever por extenso, Juliette. Como você escreveria? Com duplo tango. Exatamente. Eu demorei 2 anos para perceber que Juliette era com 2 T's. Até então eu sempre escrevi com um T, felizmente nunca ninguém encontrou isso em plano de voo, né, quando foi aceitar e tal. Simplesmente Ou encontraram e simplesmente não negaram. Não, acho que eu entendo que isso é um Juliette, mesmo faltando um T, né? E fazendo transição de assunto, uma outra coisa da aviação que eu acabei incluindo bastante na minha vida foi o princípio da fraseologia no que tange a concisão. Né? Concisão é o conceito de você transmitir o máximo de informação falando o menor número de palavras. E eu vi isso uma vez que eu fui no médico com algum problema de garganta inflamada, coisa assim, ano passado. Aí ele me passou medicamento, falou pra eu tomar durante 5 dias, coisa assim. Aí eu quis perguntar pra ele como que eu precisaria voltar lá, ou seja, o que precisa de ocorrer de ruim pra eu precisar voltar lá. Como vocês podem ver, é uma explicação que acaba levando bastante tempo, né? Você tem bastante palavras nesse conceito de tentar explicar pra ele isso. Aí eu pensei no conceito da concisão e falei pra ele apenas: o que caracteriza a necessidade do meu retorno? Simples. Ele entendeu. Com certeza. Enquanto as pessoas estão te entendendo, tranquilo. O problema é que elas começam a achar que você é um alienígena, né? Tá falando alguma língua que eles não entendem. Até hoje isso é refletido. Quando você veio vindo pra cá, a gente não perguntou: Ribeirinho, quanto tempo até você chegar aqui? A gente perguntou o seu. Qual é o estimado de chegada? Estimado de chegada, exatamente. Ueta. E isso vocês colocaram no grupo no WhatsApp. Eu ainda mandei o áudio. Falei, gente, estou saindo de casa, vou ligar o Waze e já mando o ETA pra vocês. Nessa parte de navegação, acabei aplicando também na minha vida, porque, como vocês sabem, o Brasil não é um local muito seguro. Então você não pode nem sempre ficar andando em um local que você não conhece, vendo o mapa no seu celular ali andando no meio da calçada. Então o que eu faço? Eu vejo mais ou menos o caminho que eu tenho que fazer a partir do metrô até o local que eu quero ir. Só que como você, quando sai do metrô, você não sabe exatamente onde é norte, sul, para que direção você tem que ir, eu tenho 2 opções. Ou eu utilizo de fato o celular, que é perigoso, ou então uso uma bússola física, que é o que eu faço. Então no meu bolso, sempre que eu vou, eu faço isso. Você leva a bússola na bolsa? Sim. E usa ela na rua? Sim, eu levo junto com o meu chaveiro. Só não trouxe hoje porque a gente veio de carro. Mas, tipo, o povo não fica procurando tua roupa de escoteiro, nada do tipo? Na verdade, Salles, quando você chega na estação do metrô, tem um negócio bem grande, assim, que parece uma carta de voo, não é um mapa. Também dá pra olhar por ali. Sim, mas eu saio na rua, eu ando pra esquerda ou direita. Pô, ver onde fica o norte já era. Tudo bem, se você pegar a linha verde de qualquer estação da Paulista, você não sabe pra que lado você tá indo. Às vezes é complicado, a bússola é melhor. Tem um negócio de planejamento de voo que eu tive usando esses dias, foi curioso. Meu carro apresentou um problema na bomba de combustível e começou a marcar a menos. E chegar ao ponto de encher o tanque do carro e ele marcar na reserva. Eu falo assim, tá bom, como é que eu controlo se eu tenho gasolina ou não? Muito fácil, autonomia. Exatamente. O carro tem autonomia de 450 km, 0 odômetro parcial toda santa vez, e lá mais ou menos os 300 km abastece de novo. Ou seja, no avião a gente não pensa em quanto de combustível a gente tem no tanque, a gente pensa em autonomia de voo. Eu tenho tantas horas de autonomia de voo. Beleza, então eu vou trabalhar com isso. Tive um problema no carro, comecei a trabalhar da mesma forma. Perdi um instrumento, o que você faz? Princípio da redundância, né? Exatamente. O carro, ele anda no quesito de combustível baseado em quilômetros, né? Exato. Teve uma situação cômica com o Cabel muito tempo atrás, nem sei se ele vai lembrar, que quando ele falou do carro dele, falando da autonomia e tudo mais, eu perguntei: Cabel, e por quanto tempo o seu carro anda com o combustível cheio? Eu lembro dessa história, cara. Foi quando fui na EAB em 2012. Exatamente. 2012. Cara, é porque o Salles virou pra mim e falou assim: quantos litros por hora seu carro consome? Né? Com o carro não é bem assim. Ele não chegou a te perguntar onde fazer drenagem no combustível no carro? Não, como é que fazer? não. Tem que entrar embaixo do carro pra drenar? Como é que funciona esse negócio? Na hora que ele perguntou assim, quantos litros por hora seu carro faz? Ai meu Deus. Here we go. Eu sou piloto, eu não tenho carteira de motorista, é uma dúvida básica. Eu não sabia se eu ria ou se eu falava assim, peraí. Eu fico imaginando o Salles entrando no carro e falando assim, mas pra que 3 pedais, gente? Leme pra direita, leme pra esquerda e isso do meio aqui, pra quê? Não, exatamente sobre isso. Recentemente eu fui lá na Campus Party, foi num simulador de corrida de Fórmula 1,
e o meu carro não estava andando porque eu não sabia operar os 3 pedais. Eu não sabia qual é o acelerador. Qual é o acelerador? O do meio ou da direita? Da direita. Da direita? Tava no do meio, por isso. A da direita. O do meio é a embreagem, justamente aquele que não vai deixar você gravar. O do meio é a embreagem, ele é pra trocar marcha, você não vai conseguir tirar o Isso carro. explica muita coisa. Ah, não, freio, tá vendo? O do meio é o freio, embreagem esquerda ó. hoje. Meu Deus do céu, tá difícil, viu? O do meio é o freio. O do meio é o freio, da esquerda a embreagem, Desculpa. direita acelerador, daqui a pouco você ia querer frear o carro fazendo os dois pedais pra frente, assim, né, na ponta. Eu não uso freio quando eu tô dirigindo, cara, eu confundi por causa disso. Tá explicado. Tá explicado. Para você agregar cada vez mais cultura aeronáutica no seu dia a dia, a primeira coisa que você tem que fazer é dar like no episódio de hoje. E na hora de fazer os memory items do check de abandono, é só você lembrar que é muito simples. É likear, joiar e favoritar. Ou seja, você se inscreve no canal e clica no avisinho de chamar a comissária para receber as próximas notificações de vídeos. E pra finalizar, você deixa aqui embaixo seus comentários com as sugestões de temas pros próximos vídeos e também aproveita para contar suas experiências quando você passou a estar contaminado pelo aerococcus. Então por hoje é só, e como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.